Bom dia! Oh, meu Deus do céu, que dia lindo, que dia maravilhoso, porque esse dia será um dia de muitas bênçãos. Eu já profetizo isso na minha vida e na sua vida. Que gostoso estarmos aqui reunidos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação da palavra de Deus, sempre seguindo o livro A Viagem do Outro Cristão, sempre. São meditações diárias que a autora traz para nós. Nós estamos já com 119 encontros, 119 dias juntos aqui em oração, firmes e fortes. E tem pessoas que começaram comigo lá desde o primeiro encontro. Olha que gostoso, vieram outras pessoas foram, assim como é a vida. A vida é dessa forma, pessoas entram e saem da nossa vida. E aqui tem pessoas que permanecem firmes desde o primeiro encontro, 119 encontros juntos. Olha que coisa mais gostosa, que prazer poder estar aqui com vocês, que prazer e que bênção de Deus. Porque não é só a alegria, mas a felicidade de estarmos juntos aqui a 119 encontros. Pensa num negócio desse? É muito bom. É Deus agindo. Se fosse por mim, acho que não teria passado do primeiro encontro. Mas como é Deus agindo, então nós estamos aí já com 119 encontros. Bom dia, bom dia. Gente, são muitos dias, né? Olha que bênção, como que quando Deus está agindo na nossa vida, a coisa persevera, a coisa vai, né? Então eu falo, esses 119 encontros é pela graça de Deus, pela graça de Deus. Nós começamos lá em junho de 18 de junho, acho, foi. E como nós não fazemos aos sábados e aos domingos, então estamos aí a 119 dias, que são muito mais do que isso, porque se nós contarmos ali, já estamos há quase 6 meses juntos. Olha só, que coisa bacana, gente. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Adoro esses coraçõezinhos, vocês põem esses bom dia, gosto demais. E Deus hoje vem nos falar sobre insensatez, olha só. Sempre nos corrigindo como um pai amoroso, que nos corrige, mas também que nos ama demais e justamente por isso corrige. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje? Guarde-se da insensatez, olha só. A alegria é remédio para o coração ferido e o espírito amargurado. Poderá ter a minha alegria em abundância, mas guarde seu próprio espírito contra a tolice. Pensamentos insensatos e palavras vazias são um completo desperdício. Não os posso usar de modo algum. São um detrimento e nunca um atributo. Todas as palavras são ou ativamente boas ou ativamente más. E se são negativas, são completamente inúteis. São destrutivas, anularão o seu testemunho quando falar as minhas palavras. Assim, se misturar as duas, as palavras boas cancelarão as palavras más. Não permita tal indiferença. Meus servos devem ser sábios como serpentes e inocentes como as pombas. Que cada palavra que saia da sua boca seja cheia de graça e temperada com o sal da bondade divina. Que fique evidente que a sua boa conversação que esteve constantemente comigo, e esteja alerta para que o inimigo não semeie o joio das palavras descuidadas que crescerão e sufocarão o precioso trigo da verdade divina. Forte, né? Meu Deus! E aí a autora cita o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 36 a 37, que fala do pecado contra o Espírito. Eu vos digo, no dia do juízo os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Vamos lá para a meditação dessa palavra hoje, então. Gente, é forte, né? Às vezes, assim, eu não sei para vocês, mas às vezes eu levo cada puxão de orelha. E aí nós olhamos aqui, Deus nos falando, e um dos pecados muito grandes que nós cometemos
e digo nós porque todos cometem, infelizmente, são poucas as pessoas que nós vemos assim, com as palavras muito moderadas, são poucas pessoas, e eu me incluo nas que falam muito ainda mal, digamos assim, mal colocada a palavra, tá? Eu tô me colocando aqui no rol daqueles que ainda precisam de muita melhora, de muita mudança. Porque as palavras vãs, primeiro, as palavras elas têm uma força muito grande. A palavra, ela é como, eu lembro de uma passagem na Bíblia que diz isso, a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, ela é cortante, mas ela pode ser cortante para o bem e ela pode ser cortante para o mal. Cortante para o bem, como aquela palavra que admoesta a pessoa, aquela palavra que faz com que a pessoa reflita e mude a sua vida, transforme a sua vida. Essa palavra é uma palavra que é com respeito, talvez firme, talvez uma palavra até muito dura, como nossos pais nos corrigiram muitas vezes, duramente, mas que falavam com propriedade, não para humilhar, não para magoar, não para ferir, mas às vezes assim, você não está vendo, meu filho, que isso não está certo? Vamos dizer assim, é como Deus nos corrige. Mas tem palavra, gente, que fere, que machuca, que magoa, que aniquila o ser humano. E tem palavra que não serve para nada. Ela não mata, mas ela também é palavra vã. É aquela palavra que, poxa, podia ter ficado quieta, né? Podia ter calado a boca, era melhor. E às vezes eu me pego ainda fazendo algumas desses comentários, vamos dizer assim. Ontem mesmo eu tive que ir ao mercado e eu peguei um Uber, porque aqui em Maringá o Uber funciona muito bem, eu gosto muito, é bem bom. Até vendi meu carro, porque também não estava nem usando. Então aí eu vou batendo papo com o motorista, né? Eu não gosto de conversar, então eu já comecei a conversar. E aí nós vínhamos falando, porque assim, as pessoas no trânsito acho que pensa que a estrada é só dela, né? A rua é só dela. E depois eu fiz um comentário assim, que eu falei, gente, por que eu falei isso? Sabe se é aquela coisa assim, as pessoas não têm mais educação no trânsito? Puxa, né? Eu podia ter elogiado quem fez bem, não falado mal de quem fez mal. Pronto, eu podia ter me calado, eu podia ter ficado quieta. E quando eu cheguei em casa, cheguei e falei, Senhor, perdão. Eu podia ter só elogiado o motorista bom, né? Eu não precisava ter falado, quer dizer, eu não elogiei um motorista em específico e também não falei mal de um motorista, mas assim, fiz um comentário que não tinha necessidade. Não tinha necessidade de falar, olha, né, as pessoas não dirigem bem, mas ela podia ter ficado quieta. Então, às vezes até essas palavras bobas que consomem energia, porque aí você começa, né, falar de quem não faz isso, quem não faz aquilo. Então é ruim, é diferente quando você está corrigindo a pessoa. Então para que eu vou falar de coisas ruins se eu posso falar de coisas boas? É como no Covid agora, né? Muitas pessoas reclamando, ai, que será, você não vai adiantar reclamar? Não vai. Então hoje eu até postei ali no meu Instagram, repostei na verdade de um professor meu, um menino maravilhoso, Eliano Veras, lá de Fortaleza, que deu a ótima notícia, que inclusive acho que está no Wall Street, acho que no jornal Wall Street, se eu não me engano, que já foi, né, aprovada a vacina, e enfim, a vacina para o Covid, ali eu postei. Então isso é coisa boa, isso é coisa para falar e não coisa ruim. Então eu também me pego muitas vezes me corrigindo. E ter essa consciência de que preciso de correção é muito importante, já é o começo, porque nós temos que ter consciência, decisão e ação para uma coisa boa, para uma mudança efetiva. Deixa eu ver aqui. Bom dia, querida. É um prazer todos os dias ter as suas palavras todas. Mãe, obrigada, Rose, obrigada. Alguém tira o print dessa tela e publica, pelo amor de Deus. Obrigada, minha querida. Deus abençoe. Então, olha o que nós tá falando Deus aqui. E ontem eu falei isso, né? Pedindo perdão a Deus. Falei, Senhor, eu podia ter... Não foi algo específico, mas nós temos que cuidar. Lembra que eu falo sempre das pequenas coisas, das pequenas brechas, porque o inimigo ele entra nas pequenas brechas. Está dizendo aqui, pensamentos insensatos e palavras vazias são um completo desperdício. Eu não os posso usar de modo algum. Quer dizer, Deus não tira proveito nenhum das nossas palavras vãs,
dos nossos pensamentos vazios, das nossas palavras vazias, daquilo que não ajuda. Então, é aquilo do poder da autorresponsabilidade. Se for para criticar, cale-se, calar. E eu tenho um trabalho diário comigo nesse sentido, mas diário. E Deus vem me mostrando nisso, menos, né? Menos. Fala, mas fala menos, vamos dizer assim. Fala só o necessário. E fala só o que for produtivo, fala só o que for frutífero. Porque se não for produtivo, não vai adiantar. Esse cabelo hoje está pela misericórdia. Porque senão não vai adiantar. Então para quê? Não vou tirar proveito nenhum das suas palavras vãs. Então Deus, além de nos corrigir dizendo que não é para nós falarmos nada mal, é para não falarmos nada que não seja de proveito. Porque concorda comigo que quando nós fazemos alguma atividade, nós consumimos energia. Então se eu falo algo que é infrutífero, eu estou consumindo uma energia que eu poderia estar usando para algo frutífero, para alguma coisa produtiva. E aí Deus vem dizer exatamente aqui, olha só. Eu não posso usar de modo algum, são um detrimento e não um atributo, ou seja, é um prejuízo, não é uma virtude. É um dano, é uma perda, não é uma qualidade, não é um talento. Então Deus vem nos dizer assim, palavras vãs só trazem prejuízo. Não é uma virtude sua dizer palavras vãs, não é uma qualidade dizer palavras vãs. Então se não for para falar nada que seja de proveito, não é para falar. Então aqui nós temos 3 situações. Palavras benditas, ou seja, palavras de bênção, ok. Palavras malditas de forma alguma e palavras vãs também não. Então aqui nós vemos 3 tipos de palavras que existe, digamos assim, mas que Deus se agrada só de uma. É aquela palavra que edifica, aquela palavra que enaltece, aquela palavra que ajuda, aquela palavra que consola, aquela palavra que afaga. E se não for isso, nem as palavras bobas não servem. Por quê? Porque elas não acrescentam em nada, não ajudam em nada. A palavra maldita, mal expressada, ela de forma alguma, mas talvez nós não tenhamos nos atentado para aquelas palavras bobas, frívolas, que não vai adiantar, não vai acrescentar em nada também. Então aqui Deus vem nos dizer exatamente isso, cuida. E isso ali, trazendo para o evangelho que foi falado, olha isso, gente, é muito forte o que Deus nos fala hoje. No dia do juízo os homens prestarão conta de toda a palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. E aí eu trago para vocês aquela meditação que o sacerdote fez no domingo, acho que retrasado, salvo engano, que eu falei do padre Janilson, que ele falou, a salvação já nos foi dada. Nós é que não queremos, nós é que nos afastamos da salvação. Por quê? Porque Deus não condena. Somos nós que nos afastamos da salvação. E como nós nos afastamos da salvação? Proferindo palavras vãs, proferindo palavras malditas, ou seja, palavras que não vão acrescentar em nada, que não vão ajudar em nada, que não vão enaltecer, que não vão colaborar com nada. Então, a salvação nos foi dada e nós nos afastamos através do pecado. E um dos pecados que nos afasta da nossa salvação é a palavra proferida de forma vazia, vã ou maldita, ou seja, aquela palavra de maldição, aquela palavra que destrói, aquela palavra que julga. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa fala, não, falei por falar, então não fale. É isso mais ou menos que Deus está dizendo, tá? Isso é para você e é para mim. É para mim, porque eu ainda preciso ser muito corrigida nisso. Eu preciso muito ser corrigida. E ontem, como eu falei para vocês no exemplo, logo no início da live, eu falei, gente, para que eu falei isso? Era desnecessário. Né? Se eu tivesse ficado quieta, era melhor. Então, eu preciso me policiar todos os dias. É aquela coisa do mau hábito que eu falo, que nós trocarmos um hábito ruim por um hábito bom. Porque o hábito, gente, ele encalacra, ele gruda na gente um mau hábito. E para você tirar esse mau hábito, você tem que trocar por um outro bom. Então tá, eu tenho um hábito de, sei lá, dormir até muito tarde, eu vou acordar cedo. Então eu vou trocar o hábito de dormir até tarde para acordar cedo, por dormir um pouco, né, um pouco menos e acordar mais cedo, fazer minhas atividades. Um exemplo. Mas, gente,
Quando você começa a praticar esse hábito, é desafiador. Eu tenho coaches aqui minhas que estão aqui assistindo a live e elas sabem disso. Porque quando nós começamos no processo de coaching, nós vamos trocando hábitos. E é desafiador. E eu falo isso por mim, porque eu sou coach, eu já passei por processo de coaching e tenho alguns hábitos meus que foram misericórdia para eu. Um deles é acordar cedo. Eu odiava acordar cedo. Gente, pensa numa pessoa que não gostava de acordar cedo. Eu acordava emburrada, eu acordava, nossa, mal-humorada. Depois que eu mudei, isso se tornou tão claro que hoje eu acordo sem o despertador. Eu não preciso mais do celular para me acordar, eu desperto. Mas foi sacrificado para eu inserir esse novo hábito. Então, esse hábito de falar por falar é um hábito ruim, um hábito negativo, concorda comigo? Então, esse hábito para ser trocado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que moderando as minhas palavras todos os dias. E ao final do dia, o que vai me ajudar nesse hábito? Ao final do dia eu fazer um exame de consciência. E hoje, como eu fui? Quais palavras que eu falei que eu poderia ter eliminado da minha vida? Porque quando você tem a consciência, essa consciência, porque às vezes nós vamos fazendo automático e nós não percebemos. Quando nós temos essa consciência, já é um ponto positivo para que nós possamos tomar a decisão e para que nós possamos agir. Então sempre é consciência, decisão e ação, consciência, decisão e ação, sempre. E com esse hábito, né, de falar mal ou de falar coisa que não acrescenta, que não é nem mal nem bem, mas também não precisava ter falado, também dessa forma que nós vamos mudar. Consciência, decisão e ação. E aí nós vamos nos achegando a Deus. Por quê? Porque com essas palavras vãs e palavras mal proferidas, nós vamos nos afastando de Deus. Por quê? Porque é o pecado da língua. Sempre cito o livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Gente, aquele livro eu li, falei, meu Deus, eu me vi todinha naquele livro. Eu falava, gente, como que eu falo coisa que desnecessária? Então, de lá para cá, eu venho me corrigindo, mas eu ainda tenho muito a me corrigir. Muito, 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 muito. Então, hoje essa palavra veio muito fortemente, justamente porque ontem, né, eu tomei a consciência que eu falei, meu Deus, para que eu falei isso, né? Se lamuriar do trânsito, achar que não vai adiantar nada eu falar, o trânsito tá ruim, o sol tá quente demais, para quê? Não vai resolver, o sol não vai esfriar se eu falar que tá quente demais. Se eu falar que tá calor demais ou se eu falar que tá frio demais, a temperatura não vai mudar por conta disso, né? Então, para que eu vou gastar minha energia com isso? A Célia, bom dia, Célia. Gente, a Célia maravilhosa. A Célia trabalhou comigo, gente. A Célia, amo você. Vou fazer uma pausa aqui, gente. A Célia Schmidt, essa menina, ela trabalhou comigo e cuidou dos meus filhos maravilhosamente bem. Célia, amo você. Você está no meu coração, nas minhas orações. Sempre te amo, Célia. Você sabe disso. Minha querida, amo você. Sidney, olha que bênção, gente, quanta gente boa, quanta gente maravilhosa, quanta gente, nossa senhora, gente, Deus me presenteia com algumas coisas que eu falo assim, é de Deus mesmo, né? É Deus não seria por mim, mas é Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Ah lá, a Júcia dizendo que estudou com a Célia, o bom de morar em cidade pequena é isso, né? Nós moramos em cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. É um espetáculo. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Um dia nós vamos reunir. Quando passar a pandemia, vamos reunir em Terra Boa o povo da live. Tem muita gente aqui, ó. Edinha de Terra Boa, Mara é de Terra Boa, Eliane é de Terra Boa, Rosa é dali de Cianorte. É pertinho, pertinho, né? Como diz o mineiro. Pertinho, pertinho. Se eu esqueci alguém, gente... Dani, todo mundo ali de Terra Boa, pessoal. Bacana demais. Então, voltando aqui para a nossa palavra, gente, olha que coisa gostosa. Olha aqui. Um negócio que Deus fala muito forte aqui. Anularão o seu testemunho, ou seja, se as palavras são negativas, elas são completamente inúteis, são destrutivas. E elas anularão o seu testemunho quando falar as minhas palavras. Assim, se você misturar as duas, as palavras boas cancelarão as palavras más. Perdão, as palavras boas cancelarão as más. Isso. Então, quando nós proferimos palavras boas, elas
anulam as palavras más, mas também o contrário é verdadeiro. Quando nós só proferimos palavras más, aquilo que nos foi dito de coisa boa também fica frágil diante de Deus. Por quê? Porque eu não sou uma pessoa coerente. Lembra que eu falo sempre da coerência? Se eu falo coisas boas, eu tenho que viver coisas boas. Se eu falo coisas ruins e eu vivo conforme falo coisas boas e vivo coisas ruins, eu não estou sendo coerente. Então, aquilo que eu prego palavras boas, mas eu vivo de uma forma ruim, negativa, contrária. Então, nós temos que ser coerentes, nós temos que sempre buscar falar palavras boas, viver ações boas, transmitir coisas boas na nossa vivência, na nossa experiência. E as palavras más, elas aniquilam essa verdade que existe em nós. E às vezes nós pensamos só assim, não, eu tenho que ter um comportamento bom, mas eu tenho que ter todo tipo de comportamento, de pensamento, de sentimento bom. É tudo muito, nós precisamos, gente, ser coerentes em tudo, no que eu falo, no que eu faço, em tudo. Nos meus exemplos, na minha vivência, por isso que eu comentei com vocês agora há pouco, que o que eu falei ontem foi coerente e depois eu briguei comigo, vamos dizer assim, frenístico. Mas como isso? Como que você fala uma palavra desnecessária? Não foi nada ruim, mas foi desnecessário. Podia ter ficado quietinho, né? Podia ter ficado me calado. Como diz assim, perdi uma ótima oportunidade de ficar quieta. Perdi uma excelente oportunidade de ficar quieta. Porque se não for para eu falar nada, para enaltecer, para melhorar, a minha sorte ainda que eu percebi isso, logo que eu falei, e aí eu mudei a prosa, que nem dos mineiros, eu mudei a prosa. E vim conversando com o rapaz do Uber, uma pessoa fantástica, a gente ama pessoas. Vim conversando com ele, um senhor já bem mais de idade, viemos conversando, viemos batendo papo. Chegou aqui em frente de casa, ele me ajudou a descer as compras do carro, falei, olha que fantástico. Então assim, foi uma pessoa muito gentil, agradeci, orei a Deus por ele, inclusive, dei um valor a mais para ele no Uber, porque a pessoa fez além ele só era o motorista do Uber, ele só tinha obrigação de me trazer em casa, ele não tinha obrigação de me carregar as compras, certo? Então, como ele fez uma entrega extraordinária, como eu digo, dei um valor a mais para ele, reconhecendo o trabalho dele. Então, eu falei, graças a Deus que eu ainda me toquei e consertei a tempo, vamos dizer assim, porque é desagradável você ter uma pessoa que só reclama. E sem perceber, eu fiz uma pequena reclamação. Falei, gente, olha que coisa. Por isso que nós temos que estar vigilantes, vigiar e orar o tempo todo. Porque o inimigo é astuto, ele entra nas pequenas brechas, ele entra nas pequenas coisas. Então, eu me peguei tendo algo que não era condizente com aquilo que eu falo. Graças a Deus que eu me toquei a tempo, consertei a situação, graças a Deus, né? Pedi perdão a Deus porque não falei nada que magoasse, mas falei algo desnecessário. E hoje Deus vem falar, confirmando justamente, tipo, nisso você estava errada mesmo. Por quê? Porque ele vem falar nessa palavra justamente isso hoje. Olha isso. Não permita tal indiferença. Os meus servos devem ser sábios. Sábios como serpente, inocentes como uma pomba, ou seja, ter uma astúcia, ou seja, de perceber, não ser maldosos como a serpente, gente, tá? Então, por misericórdia, sábios, ou seja, aquela astúcia de perceber, perceber quando tá falando uma palavra vã, perceber quando tá errando, e ser dóceis, ou seja, eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que ser humilde, eu tenho que proferir palavras conforme a vontade de Deus. O que Deus, lembra que eu falo sempre daquele livro? Em meus passos, o que faria Jesus? Em meus passos, o que faria Jesus? Qual palavra Jesus proferiria nesse momento? Gente, quando nós pensarmos no que Jesus faria em todas as nossas ações, nós não erraremos. Por quê? Porque se nós pensarmos nas palavras que saíam da boca do mestre, era só coisa boa. E mesmo quando ele corrigia com uma autoridade, propriedade, mas com misericórdia. E se nós olharmos para isso, se nós percebermos isso, se nós seguirmos os passos de Jesus, nós não temos como errar. Então, olhos fixos em Deus, olhos firmes em Deus, para que a gente possa ter esse norte, é uma bússola, é um caminho, é um mapa, é um norte que nós temos.
Então nós temos um exemplo, nós não estamos aqui, fomos jogados aqui nessa terra, lançados, fala assim, vocês se virem, façam o que vocês quiserem e vocês que busquem o caminho. Não, o caminho é Ele já deixou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não foi isso que Ele disse? Então o caminho é Jesus. Se nós seguirmos ali e não buscarmos atalhos, nós vamos errar muito menos. Não estou dizendo que nós não vamos errar, nós somos humanos. Perfeito só Deus. Mas imagina o quanto que nós vamos ter de benefício. Quantos erros nós evitaremos seguindo a Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Não existe segredo, gente. Não existe. Só que nós, e eu falo por mim, às vezes não seguimos o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. E nos pegamos fazendo aquilo que o mundo nos ensina. Ainda depois eu comentei com esse taxista, Edmilson, o nome dele, nome de um amigo meu maravilhoso, que agora é prefeito, vai ser prefeito em Terra Boa, Edmilson maravilhoso, meu amigo de infância. Então ontem o Edmilson do Uber, nós dizíamos isso, falando sobre é tão fácil seguir as coisas de Deus, e ele me pareceu, eu não sei se ele era evangélico, católico, mas ele é uma pessoa cristã, porque nós conversamos, a nossa conversa ali era de pessoas, né, que estavam alinhadas ali com os pensamentos de Jesus, e nós falando justamente isso. O mundo tem gente muito boa, porque tem pessoa que fala assim, o mundo está perdido. Não está perdido, o mundo está maravilhoso, nós temos pessoas lindas, maravilhosas, generosas, que talvez não estejam vivendo 100% de acordo com a vontade de Deus, mas são pessoas de coração bom, são pessoas misericordiosas, são pessoas generosas, e nós vemos pessoas tendo atos de generosidade espontâneos, sem cobrar nada, como esse rapaz do Uber que fez isso ontem. Ele não tinha obrigação de carregar minhas compras, mas ele gentilmente parou o carro dele aqui em frente de casa, eu abri o portão para carregar, ele falou, eu cheguei no carro, ele já estava pegando as coisas, não, eu levo para a senhora, olha que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, ele não precisava fazer isso, mas um homem generoso, e assim nós temos pessoas generosas. Outro dia eu fiz uma palestra para as pessoas, para os voluntários que ajudam no projeto lá de Curitiba, e eu fiz a palestra online para eles. Os voluntários não ganham nada, gente. Eles estão fazendo por generosidade, por misericórdia, Então, existem pessoas maravilhosas, só que se nós pensarmos o contrário, que existe só pessoas ruins, é isso que o mundo vai ter. Então, nós temos que acreditar que ainda existe muitas pessoas buscando o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E hoje Jesus vem nos falar, Deus vem nos falar justamente isso. Cuida da sua palavra também, para que a sua palavra seja as palavras do Mestre, para que nos meus passos, o que faria Jesus? Qual palavra ele diria? Para que as palavras vãs não sejam faladas. E eu falo isso para mim e para você, porque nós temos que nos cuidar o tempo todo. A palavra tem poder. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa que eu ainda ia falar. Aqui, é isso aqui que eu quero trazer para vocês. Olha aqui. A cada palavra que sai da sua boca, seja cheia de graça e temperada com o sal da bondade divina. Olha que coisa linda, gente. Sal da bondade divina. Que fique evidente pela sua boa conversação que esteve constantemente comigo. E esteja alerta para que o inimigo não semeie o joio das palavras descuidadas que crescerão e sufocarão o precioso trigo da verdade divina. Ou seja, que pelas nossas palavras, claro que também depois por nossos exemplos, mas que por nossas palavras as pessoas reconheçam Deus. Olha só, essa pessoa é de Deus. Por quê? Porque da boca dela só sai palavras de bênção. Essa pessoa, ela é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa generosa. Palavras que edificam, palavras que constroem, para que as palavras destrutivas não cresçam em meio às palavras boas, como um joio. Porque nós às vezes pensamos assim, no joio e no trigo, só as nossas ações ruins, mas as palavras também podem ser trigo ou podem ser joio. Então, em meio a uma tempestade, em meio a uma confusão, você trazer uma palavra de acalento, uma palavra que conforta. E se não tiver nenhuma palavra que conforta, então silenciar. Para mim, hoje, essa palavra foi isso. De toda essa reflexão. É como se Deus estivesse dizendo assim, Anice,
Se em nenhuma situação você não puder trazer conforto pela sua palavra, se cale. É isso que Deus está falando para mim, eu estou dizendo isso para mim hoje, não sei para você como foi, mas Ele está dizendo exatamente isso para mim. Anice, em qualquer situação, se a tua palavra não edificar, que você se cale. Você é mais valiosa calada do que se for para falar uma palavra que não edifica, que não ajuda, que não constrói. Isso foi muito forte isso para mim hoje. É sério, eu falo que essas lives não estão sendo para vocês só. São para mim, Deus está me educando, Deus está me moldando, Deus está me, sabe, ainda está me lapidando, sabe aquela aparando as arestas, que ainda existem muitas arestas em mim que precisam ser aparadas. Então, hoje Deus está me dizendo exatamente isso, que a sua palavra seja trigo e não joio. Vamos pedir a Deus para que Ele nos dê esse discernimento, e a hora que nós formos proferir palavras mal ditas ou palavras que não edificam, que a nossa boca se cale. Senhor, que eu segure, né? E que a minha palavra seja uma palavra que edifica. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus hoje isso? Então vamos lá, finalizando já a nossa oração. Gente, eu falei que ia comentar com vocês, até uma amiga minha que me deu essa ideia. Eu vou fazer, além das lives aqui matinais, ainda vou escolher um horário, porque meus horários aqui de atendimento são bem complicados, eu tenho assim horários bem diferentes, mas eu vou fazer algumas lives também voltadas para o coaching, pequeno também, 15 minutos, 20 minutos só. Vou escolher um horário aqui que eu possa ter a frequência do mesmo horário, porque no meio da tarde fica meio conturbado, à noite também eu tenho muitos atendimentos à noite. Eu vou verificar, mas eu vou anunciar aqui para vocês o dia que eu vou fazer algumas coisas, trazendo coisas boas do coach para vocês também, para vocês edificarem a sua vida, não somente espiritual. No coach tem o nosso pilar espiritual, mas com algumas coisas também do coach para vocês aqui, para que eu possa contribuir de uma outra forma também para vocês, ok? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Ai, que maravilha. Ai, isso. Ai, a Dani. Que bom. Notícia boa, né? Deus, eu falo que Deus é um negócio. Deus, ele é maravilhoso. Então eu vou fazer assim, eu ainda não sei os moldes exatos, tá? Tô montando isso, tô pedindo a Deus que ilumine, e peço oração para vocês também. Senhor, ilumina aquela criatura, ilumina a Anice, para fazer a coisa certa que vai contribuir com outras vidas. Então, seriam pequenas pérolas, vamos dizer assim, tá? 15 minutos, 20 minutos, trazendo coisas mais práticas do coach para vocês também se ajudarem, indicando alguns livros, enfim. Vamos ver, a única coisa complicada é o horário, porque ou eu tenho que fazer bem cedinho, porque depois que eu começo a atender, às vezes é desafiador eu ter aquele horário com frequência, tá? Até aceito sugestões de horário, porque os meus horários à noite são complicados. Às vezes eu começo a atender e eu vou até 10 horas da noite, então eu não posso falar assim, vou fazer todos os dias 9 horas, porque de repente eu tenho uma coaching às 8, não dá. Vou fazer todos os dias meio-dia. Eu acho que a hora do almoço seria o horário mais tranquilo para eu fazer, porque é o horário que eu não tenho atendimento. Ou eu teria que fazer de madrugada, não sei, tô pensando aqui o que Deus vai suscitar. Oh, meu Deus do céu, vamos ver, Deus é lindo. Ai, Rosi, gente, Rosi, amo você. Gente, saudade de você, mulher. Que legal, Rosi, que legal que você tá aqui. Manda um beijo pro Zezinho, gente, eu amo a Rosi. A Rosi é uma figura, uma mulher maravilhosa. Amo você, Rosi. Gente, que saudade de vocês. Eu preciso de gente, eu preciso de abraço. Eu tô carente de gente, eu tô carente. Mas vocês aqui, com essa energia, já estão me abastecendo demais. Mas eu quero encontrar um por um, pessoalmente, para abraçar. Porque você sabe que eu já falei aqui, eu amo estar com pessoas. Gente, eu amo. Eu descobri isso depois que eu fiz o coach por conta do meu perfil. Eu falava, gente, por que eu gosto tanto de estar com gente, né? E eu sou dominante e influente. O influente meu, depois que eu fiz a análise do perfil comportamental, na verdade, é altíssimo. Nossa, é por isso que eu chego, eu abraço, beijo. Eu achei que isso era um defeito, que o pessoal fala, a Anice é muito assanhada, mas não é, eu gosto de estar com gente. E aí eu descobri que eu posso ser eu mesma. Então agora eu abraço, eu beijo mesmo. Não tô podendo, imagina o que eu tô sofrendo nessa pandemia, mas eu vou descontar tudo depois que acabar essa pandemia.
Vocês vão ver. Então vamos pedir ali para o Espírito Santo nos conduzir, agora nós finalizando nosso momento aqui de oração. Que o Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor. Peço agora sobre nós, sobre cada um de nós que estamos aqui, uma gota do teu sangue redentor. E que o Espírito Santo desça sobre nós poderosamente, Senhor, entrando na nossa mente, no nosso coração, para que nós tenhamos esse discernimento no momento de falar, no momento de proferir as palavras, Senhor. Que a nossa boca se cale se as palavras não forem edificadoras, Senhor, mas que a nossa boca se abra para falar as maravilhas em teu nome, Senhor. Para que a nossa boca se abra, Senhor, para proferir palavras que edificam, palavras que santificam, palavras de misericórdia, consolo. Ô Senhor, coloca, Senhor, na nossa boca palavras maravilhosas, cantos, Senhor, como do rei Davi, a Ti, Senhor. Coloca na nossa boca, Senhor, palavras de sabedoria, como deste sabedoria a Salomão, que nossas palavras sejam sábias, que as nossas palavras sejam mansas, que as nossas palavras sejam humildes, para a Tua glória, Senhor. Mas cala a nossa boca, Senhor, cala, fecha a nossa boca, fecha os nossos lábios para as palavras enganosas, para as palavras que matam, Senhor, ou para as palavras vãs, que não servem para nada, que não ecoem nada, que vão como palha jogada ao vento, Senhor. Que as nossas palavras sejam firmes, certeiras, como flechas para atingir o coração das pessoas, Senhor, mas com a Tua verdade. Tu sabes, Senhor, o nosso coração deseja isso, mas muitas vezes nós não temos essa consciência e essa capacidade de falar as palavras certas. Então capacita-nos para isso, Senhor. Coloca no nosso coração um amor tão grande que da nossa boca só sai aquilo que o nosso coração está cheio de amor, de paz, de misericórdia, Senhor. Que nossas palavras a partir de hoje, meu Deus, edifiquem e que nós nos policiemos todos os dias para que as palavras edificadoras realmente saiam de nós. Sempre, Senhor. Cuida da nossa língua, cuida, Senhor, e que nós aprendamos a nos calar quando não for necessário falar. Amém. E que nós façamos esse exame de consciência todos os dias. Todos os dias, o que vai nos ajudar? Todos os dias. De repente até catar um caderninho e anotar o que eu falei hoje que não foi legal. E o que eu vou fazer para que eu fale coisas diferentes agora. Não é? Então colocar de hoje em diante minha boca só proferirá palavras boas que edificam. Que Deus abençoe seu dia, gente, quase 7h40, já hoje eu passei um pouquinho da hora, mas foi muito bom. Quem conduz é o Espírito Santo e deixa Ele conduzir, né? Deus abençoe você, Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aqui comigo. Partilhem esse momento de oração, convidem mais pessoas para estarem aqui conosco, para que esse movimento de Deus cresça, porque não é meu, tá? As lives não são as lives da Anice. Isso aqui, eu sempre falo, eu sou só o cano enferrujado. A água viva é Deus e é Ele que passa por mim para chegar até você. Então, que você propague mais isso para que mais pessoas estejam aqui recebendo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Inclusive para mim, que eu estou aprendendo demais nessas lives. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente todos os dias da sua vida. Um grande beijo e até amanhã às 7h novamente. Beijo, beijo.